Ora, muito bom dia a todas as pessoas presentes, tanto àquelas que nos acompanham aqui no auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, como a todas aquelas que nos acompanham através das plataformas digitais que esperamos, claro, sejam muitas. Sejam, portanto, bem-vindos ao primeiro Fórum Portugal contra a Violência, organizado pela Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Este fórum, que se prolonga ao longo dos dias de hoje e amanhã, aqui na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, tem como objetivos fundamentais divulgar de forma ampla as novas ferramentas e serviços de intervenção no âmbito da cidadania e igualdade de género e também avaliar e assinalar os impactos e os desafios para a implementação da política pública de prevenção e combate à violência contra mulheres e à violência doméstica. Portanto, vamos começar, sem mais demoras, para a sessão de boas-vindas. Chamo ao palco o reitor da Universidade Nova de Lisboa, João Saágua. Excelentíssima Senhora Ministra do Estado e da Presidência, Professora Mariana Vieira da Silva, Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da República, Doutora Lucília Gago, Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Professora Rosa Monteiro, Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade, Doutora Sandra Ribeiro, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores Procuradores da República, ilustres autoridades militares e civis, ilustres oradores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Sejam muito bem-vindos à Universidade Nova de Lisboa. Estamos aqui hoje reunidos para debater e refletir sobre um dos grandes flagelos das sociedades contemporâneas. Um flagelo que nos tem acompanhado desde os primórdios da humanidade, mas que em pleno século XXI, com todo o progresso civilizacional e desenvolvimento humano entretanto ocorridos, a sua existência no dia de hoje causa-nos estupefação e profundo embaraço, mostrando que, apesar de todas as conquistas, há ainda um longo caminho a percorrer. Refiro-me naturalmente à violência, seja ela dirigida contra quem for, mulheres, crianças, séniores, homens, minorias. A violência é um problema global, presente em todas as sociedades, ainda com intensidade e dimensões diferentes, das sociedades mais justas e desenvolvidas às mais desiguais. Nas melhores famílias às mais problemáticas. Uso aqui, claro, ironicamente, melhores famílias. Nas escolas, no trabalho, nas grandes cidades, mas também nos meios mais pequenos. É sem dúvida um dos grandes barómetros da saúde da nossa sociedade, que tende a agravar-se em período de maior crise, como foi recentemente a situação pandémica. E é também um flagelo que assume diferentes formas: física, psicológica, moral, sexual, económica, social, racial, todas elas inaceitáveis. Neste fórum será abordada essencialmente a violência contra as mulheres e a violência doméstica, que inclui também as crianças e os jovens. São grupos que sofrem particularmente os efeitos diretos e indiretos deste flagelo, já que ele é também um fator de enorme desigualdade social e, nos casos mais graves, pode significar a amputação do projeto de uma vida. E isso deve indignar-nos a todos, não só porque constitui uma grave violação dos direitos humanos, mas também porque representa uma forma de discriminação que afeta a vítima e a nós todos enquanto sociedade. Como tal, tem que ser prevenido, combatido, criminalizado e punido como crime público que hoje é. É com algum orgulho, como cidadão português, posso constatar que neste passado recente, nos últimos anos, tem havido um progresso significativo em muitas frentes nesta área. As políticas e a intervenção social necessárias para prevenir e mitigar a violência contra as mulheres e crianças requerem, pela sua complexidade, conhecimentos que cruzam várias áreas do saber, da sociologia ao direito, da economia à saúde pública, sem esquecer o papel da tecnologia. É sempre assim com os grandes desafios do desenvolvimento sustentável. A Universidade Nova orgulha-se de ser uma instituição que se rege por valores de dignidade humana, de igualdade de direitos, deveres e oportunidades e do respeito pelos direitos humanos.
e é cada vez mais uma universidade global e cívica, tanto na sua agenda estratégica como na sua missão de servir a sociedade através do conhecimento, contribuindo desta forma para uma sociedade melhor e mais sustentável. Como é que fazemos isso? Essencialmente de duas formas. Promovendo com o apoio de todas as nossas escolas abordagens interdisciplinares ao que consideramos serem os 3 pilares da sustentabilidade, o ambiente, a saúde e a sociedade, é esta última agora, que no que diz respeito à violência, está mais sob consideração, e colaborando com parceiros-chave da sociedade, muitos dos quais estão aqui presentes, em projetos com impacto real. Neste âmbito, e sendo a violência um aspecto crítico da sustentabilidade social, gostaria de destacar da Universidade, muito brevemente, 4 iniciativas. A criação, em 2008, do primeiro Observatório Nacional que abrange os domínios da violência e género, o Observatório Nacional da Violência e Género, sediado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e do qual fazem parte investigadores de todas as escolas da Nova e de fora da Nova, bem como especialistas internacionais de renome. O segundo, a participação no projeto europeu SPEAR, que é um projeto financiado pelo Horizonte 2020, que visa aumentar a participação das mulheres na ciência, é liderado pela professora Elvira Fortunato, e melhorar as suas perspectivas de carreira a partir da implementação de um conjunto de medidas incluídas no nosso recém-aprovado Plano de Igualdade de Género. E o doutoramento em Estudos de Género, em associação com a Universidade de Lisboa, e que envolve as nossas faculdades de Ciências Sociais e Humanas e de Direito. A definição de um plano de igualdade de oportunidades para a Nova, que está em curso, e que prevê a criação de um gabinete de igualdade de oportunidades, em que a questão da violência terá também um papel relevante. Este gabinete é de extrema relevância, não só para apoiar o contributo da Nova para uma sociedade melhor e mais justa, dentro e fora da própria comunidade da Nova, mas também para a nossa investigação, pois a elegibilidade das propostas para financiamento no âmbito do Horizonte Europa exigirá sempre e bem a existência de planos de igualdade do género. Ressalta assim com especial orgulho que as iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas permitiram à Nova, em 2021, posicionar-se no segundo lugar no ranking dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, especificamente no Objetivo número 5, Igualdade de Género entre as jovens universidades europeias. Portanto, das universidades europeias somos a segunda em política e prática de igualdade de género. Para terminar, faço votos que os 2 dias em que decorrerá este fórum sirvam para divulgar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na área da prevenção e combate à violência contra as mulheres, para trazer novas ideias e abordagens mais eficazes, capazes de mudar atitudes e comportamentos. Ao contrário do que dizia o anterior ditado, a Nova está aqui mesmo empenhada em meter a colher e dar o seu contributo. Muito bom trabalho e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor. Passamos então agora para a sessão de abertura deste fórum e damos as boas-vindas à Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Muito bom dia a todos. Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Senhora Procuradora-Geral da República, dirigentes da Administração Pública, representantes das Forças de Segurança, senhores Procuradores, minhas senhoras e meus senhores. O último ano e meio ficou marcado pela maior crise de saúde pública que o país e o mundo enfrentaram nos últimos 100 anos. Vivemos uma crise sem precedentes que obrigou a medidas também elas sem precedentes. E é hoje unânime que a crise que ainda vivemos, como todas as crises, ao contrário do que inicialmente se dizia que afetaria todos por igual, tem impactos muito diferenciados, impactos que variam em função das desigualdades estruturais que a sociedade tem. E o tema que hoje aqui nos traz é aquela que é a manifestação mais crua e trágica das desigualdades de género. A violência doméstica é uma realidade que ainda atinge números intoleráveis em Portugal. É uma realidade que perdura há demasiado tempo numa proporção inadmissível para um país desenvolvido. Uma realidade que em tempos achámos que era datada pelo tempo e que hoje sabemos que não é.
e que, ainda que esteja longe de ser uma exclusividade nacional, tem uma dimensão muitíssimo forte no nosso país. Uma realidade com raízes profundas, culturais e cívicas, e que exige por isso a mobilização de todos. A congregação de esforços é decisiva para dar esperança a milhares de vítimas, a milhares de mulheres. Esperança num futuro melhor, esperança num futuro sem violência, sem medo, porque não há futuro digno se for um futuro com medo. O caminho que temos pela frente será tanto mais eficaz quanto mais coletivo for, e o Governo tem de ser o primeiro a assumir as suas responsabilidades, garantindo que as vítimas encontram, nas respostas das autoridades e nas respostas dos serviços públicos, um primeiro passo para a libertação do seu cotidiano de agressões. Foi com esta vontade de abordar conjuntamente as falhas já identificadas e de criar e de aplicar instrumentos necessários que há 2 anos aprovámos uma resolução do Conselho de Ministros, num daqueles momentos em que um pico de casos fez toda a sociedade olhar novamente para este problema. Nessa resolução delineámos um conjunto de ações e de medidas que vinham ao encontro das recomendações do Grupo de Peritos para o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica do Conselho da Europa e também da equipa de análise retrospectiva de homicídios em violência doméstica, e que se baseavam num relatório entregue pela então criada Comissão Técnica Multidisciplinar para a Melhoria da Prevenção e Combate à Violência Doméstica. O princípio principal desse relatório era a ideia de que era no cruzamento de ações que diferentes intervenientes têm neste processo, da sociedade civil, dos serviços públicos, das forças de segurança, dos atores judiciais, que só trabalhando em conjunto poderíamos colmatar as falhas. E hoje estamos aqui também para fazer um balanço da execução dessa resolução, para conjuntamente percebermos o que melhorou, mas fundamentalmente para sabermos o que falta melhorar. Permitam-me que destaque algumas destas medidas pela importância que podem ter na forma como desenvolvemos a nossa resposta. Num esforço conjunto com a Procuradoria-Geral da República, e aqui quero agradecer à Sra. Procuradora-Geral da República, ao Procurador Miguel do Carmo, o trabalho conjunto. Elaborámos um manual de procedimentos para as primeiras 72 horas após a apresentação da denúncia. Sabemos que esse é um momento crítico, entre os quais se destaca o desenvolvimento de estratégias de promoção da segurança da vítima. O manual fornece informação operativa essencial e partilhado por todos, de forma sucinta, de fácil consulta, a ser aplicado pelas forças de segurança no terreno, mas que também tem que ser partilhado por todas as outras instituições que atuam no terreno. Procedemos à revisão do modelo do Estatuto da Vítima, de forma a clarificar os direitos das vítimas de violência doméstica. Tratámos também de rever o auto de notícia, com um novo modelo que introduz uma harmonização de procedimentos de registro para melhor conhecimento do fenómeno sociocriminal da violência doméstica. Num trabalho que envolveu vários atores públicos e da sociedade civil, e como sabemos, muitas vezes este é um dos principais desafios que temos, foi possível elaborar o primeiro Plano Anual de Formação destinado a todos os profissionais envolvidos no combate e prevenção à violência doméstica. Iniciado no primeiro semestre deste ano, este plano abrangerá mais de 12 mil formandos, entre os quais profissionais na área da educação, da segurança social, dos serviços de saúde, das forças de segurança, bem como as entidades da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. O plano contempla também uma oferta formativa dirigida a magistrados, a cargo do Centro de Estudos Judiciários, cuja sessão inaugural se realiza hoje mesmo. Demos também os primeiros passos para a constituição de uma nova base de dados sobre a violência doméstica, porque a circulação de informação entre os diversos agentes sempre foi identificado como um problema, que prevemos que esteja implementada em 2022 e cujo desenvolvimento foi possibilitado com a entrada em vigor, em agosto deste ano, da alteração à Lei da Violência Doméstica. Foi prosseguido o caminho e o compromisso governativo de promover a publicação de dados relativos a estes crimes, outro dos temas sistematicamente apontado como crítico, com a sua divulgação trimestral no portal do Governo e no portal da SIG. Esses dados passarão igualmente a estar disponíveis a partir da próxima semana no portal da Violência Doméstica, uma nova ferramenta que possibilitará comparar indicadores estatísticos de diferentes períodos, permitindo um melhor conhecimento desta realidade nacional. E sabemos que sem conhecimento não há ação
informada e eficaz. Através de uma colaboração estreita com o Ministério Público e organizações da sociedade civil, concebemos um novo modelo de gabinetes de apoio às vítimas nos departamentos de investigação e ação penal. Desde o início da sua instalação em 2019 até ao final do ano passado, foram encaminhadas quase 1 milhar de vítimas e realizados mais de 6.000 atendimentos nestes 6 gabinetes de apoio à vítima em funcionamento. Com o apoio de profissionais de saúde, da educação e da segurança social, assim como de organizações que compõem a Plataforma contra a Violência no Namoro, a SIG elaborou o guia para profissionais que intervêm junto de crianças e jovens, tendo em vista o reforço da intervenção com crianças e jovens e o guia de requisitos para estes programas e para estes projetos de prevenção primária e secundária da violência contra as mulheres e violência doméstica, porque sempre assumimos que o trabalho junto das crianças e dos jovens era fundamental para interrompermos este ciclo de violência que há tantos anos nos acompanha. E, por fim, continuamos a expansão e a consolidação da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, que foi alargada nos últimos 5 anos para as atuais 254 respostas e estruturas, cobrindo hoje 95% do território. Com a crise que atravessamos, foi nossa prioridade proceder de imediato ao reforço dos meios, de mecanismos de proteção de vítimas, para garantir que, mesmo em confinamento, lhes era e é prestado o apoio necessário. Alargámos e diversificámos os canais de atendimento, criámos novas respostas de acolhimento de emergência e promovemos a difusão de várias campanhas de sensibilização. Na próxima semana, pelo 25 de novembro, lançaremos uma nova campanha para frisar precisamente esta necessidade urgente. Enquanto houver vítimas, não está tudo bem, não vai ficar tudo bem. Na prevenção e combate à violência doméstica, o primeiro obstáculo que temos é superar é o da banalização, o da indiferença. E todos os que trabalham nesta área sabem como temos ciclos em que não se fala nunca deste assunto e ciclos em que só se fala deste assunto. E é nosso papel falar sempre sobre este assunto e garantir que os períodos em que o resto da sociedade não está tão atenta são períodos em que nós continuamos a sensibilizar todos. E sabemos que crises sociais profundas, como é aquela que estamos a viver, têm, cedo ou tarde, efeito nesta área, impactos na área de violência, e temos que estar preparados para eles. Enquanto sociedade, temos de ser capazes de levantar a voz em nome das vítimas e das suas famílias, levantar a voz em nome desta consciencialização, levantar a voz mesmo quando mais ninguém fala deste assunto. Foi o que fizemos durante a pandemia, continuamos a fazer, com a colaboração de todos, de tantos que aqui estão hoje presentes nesta sala. E este esforço coletivo assenta num consenso nacional que devemos valorizar e que não é assim tão comum em muitos países. Este consenso faz com que Portugal seja um dos países que mais rapidamente avançou nesta matéria, que partiu de uma situação muito pior que outros países que nos rodeiam, e não devemos desvalorizar a capacidade de criar maiorias sociais de apoio a estas matérias que Portugal tem tido. Minhas senhoras e meus senhores, esta é a primeira edição deste Fórum contra a Violência. É um momento de reflexão, de discussão sobre o que alcançamos e o que falta fazer. É também um momento para garantirmos que as redes de trabalho que criámos ao longo destes 2 anos extravasam as salas onde os grupos de trabalho, durante horas a fio, procuraram caminhos conjuntos. É preciso garantirmos que essa relação interinstitucional que se criou permanece, fica em todos aqueles que trabalham nesta área, e esse é, para mim, o principal objetivo deste fórum. Desejo, por isso, que seja um momento em que possamos olhar para os dados, analisar os impactos, identificar os desafios que persistem, os temas em que não conseguimos chegar tão longe como gostaríamos, para poder aplicar, implementar esta política pública na prevenção e combate efetivo à violência doméstica e outras formas de violência contra as mulheres. Está nas mãos de cada um de nós, também está nas mãos de todos nós, e é por isso que o desafio é tão difícil. Desejo a todos um muito bom primeiro fórum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos escutar, aliás, as palavras agora, neste momento, ainda na sessão de abertura, da Sra. Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Excelentíssima Senhora Ministra de Estado e da Presidência, Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade, Excelentíssimo Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, demais participantes neste fórum. Portugal assinou a Convenção de Istambul a 11 de maio de 2011, tendo a sua vigência na ordem jurídica interna ocorrido em 1 de agosto de 2014. Muito mudou desde então. As sucessivas avaliações relativas à implementação da Convenção levadas a efeito pelo Grevio vêm permitindo obter uma visão abrangente relativa ao ponto em que se encontram os Estados europeus na prevenção e combate à violência doméstica, assinalando boas práticas inspiradoras de iniciativas futuras. Em Portugal, pese embora os avanços alcançados, o repto continua a ser o de um combate integrado, bem estruturado e bem articulado à violência doméstica, como manifestação de uma violência interpessoal de cariz mais alargado e crescente, transversal a outras áreas da vida em sociedade, a merecerem também cuidada atenção. Os números constantes do RASI de 2020, ano de pandemia, apontam no sentido de que a GNR e a PSP receberam, em média, por mês, mais de 2.300 participações de violência doméstica, 76 por dia e 3 por hora, num total de 27.637. Por seu turno, o número de mortes em contexto de violência doméstica persiste teimosamente inalterável. 3 dezenas de vítimas anuais, entre as quais crianças e jovens, a par do suicídio de uma significativa percentagem das pessoas agressoras. A Procuradoria-Geral da República está e continuará fortemente empenhada neste combate, como tem manifestado nos últimos anos, através da adoção de concretas medidas e iniciativas que se entende pertinente aqui enunciar. Assim, em 2018, a criação de um grupo de trabalho interno para a definição de uma estratégia de combate à violência doméstica. No ano de 2019, a celebração de protocolo conjunto com o Governo e organizações não governamentais de apoio às vítimas, com a criação e liderança institucional de 6 gabinetes de apoio à vítima nos DIAPs em Braga, Coimbra, Sintra, Loures, Margem Sul e Faro. A criação das secções especializadas integradas de violência doméstica, SAVED, instaladas em Matosinhos, Porto, Sintra, Lisboa e Seixal. A emanação da Diretiva 5/2019 PGR, com determinações hierárquicas vinculativas para o Ministério Público na temática da violência doméstica, inovatoriamente definindo pautas de atuação funcional, de articulação entre o exercício da ação penal e as competências próprias no âmbito da jurisdição de família e das crianças. Em 2020, a celebração de parceria funcional com a Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária para o acompanhamento dos casos de homicídio em contexto de violência doméstica. E no presente ano, a emissão da Diretiva 1/2021 PGR, que, corporizando diretivas e instruções genéricas para a execução da Lei de Política Criminal para o biênio 2020-2022, assume o fenómeno da violência doméstica e os homicídios neste contexto como crimes de investigação prioritária e prevê determinações vinculativas para o Ministério Público e para os órgãos de polícia criminal, visando uma atuação que permita que a prioridade e a urgência legalmente estabelecidas tenham efetivamente uma resposta urgente na realidade de cada um dos procedimentos instaurados, instrumento que institui ainda mecanismos de avaliação, acompanhamento e monitorização do fenómeno na sua globalidade. É também de conferir destaque à atividade que a Procuradoria-Geral da República tem desenvolvido em vários grupos de trabalho multidisciplinares
de que a expressão o relatório final da Comissão Técnica Multidisciplinar para a Melhoria da Prevenção e Combate à Violência Doméstica e instrumentos práticos relevantes e inovadores, destacando-se o Manual de Atuação Funcional a adotar pelos órgãos de polícia criminal nas 72 horas subsequentes à apresentação de denúncia por maus-tratos cometidos em contexto de violência doméstica e o Guia de Intervenção Integrada junto de crianças ou jovens vítimas de violência doméstica. Constituem relevantes ferramentas a merecer igualmente menção a recente publicação dos novos modelos de estatuto para as vítimas de violência doméstica, implementando com efetividade o exercício do seu direito à informação e a criação de um novo auto de notícia padrão para a violência doméstica, integrando medidas operacionais que visam conferir celeridade à atuação nas 72 horas após o conhecimento da notícia do crime e evitar a vitimização secundária. Tudo isto permite uma conclusão. O ordenamento jurídico nacional está hoje munido de um arsenal legal robusto e de ferramentas de atuação funcional que nos fazem acreditar em mais e melhores resultados. A recente resolução do Parlamento Europeu de 23 de julho último, ao exortar, por um lado, os Estados-membros que ratificaram a Convenção a garantirem a sua aplicação plena, efetiva e prática, e, por outro, com relevante significado, a Comissão e os Estados-membros a aumentarem os fundos consagrados à luta contra a violência doméstica, enfatizou que, para se alcançar eficácia e qualidade, são necessários meios. É de reconhecer hoje em Portugal evidente déficit, fundamentalmente de recursos humanos, quer nas forças de segurança, especializadas para a atividade de coadjuvação na investigação, quer na liderança da investigação criminal, na magistratura do Ministério Público, mas também com muito séria expressão nos oficiais de justiça nas secções dos DIAP. Também no âmbito dos gabinetes de apoio à vítima nos DIAP, previstos na Lei 112 de 2009 e só em 2019 criados e instalados em 6 DIAPs do país, acomodando um técnico de apoio à vítima, se patenteia clara insuficiência para fazer face ao volume de trabalho, que não é apenas de apoio e estabilização emocional e social das vítimas, mas de assessoria técnica aos magistrados do Ministério Público, afigurando-se prioritário estender os modelos experimentais a toda a realidade nacional, reforçando também o número de técnicos. Termino expressando a convicção de que somos capazes de fazer mais e muito melhor, todos sem exceção. Este fórum, como espaço privilegiado de reflexão e consolidação de propostas, não deixará de impulsionar renovadas sinergias e contribuir no sentido de serem alcançados melhores resultados, o que estou certa é ambição por todos partilhada. Deixo o voto de um profícuo trabalho. Muito obrigada. Senhora Procuradora-Geral da República, muito obrigado pelas suas palavras. Seguimos então os nossos trabalhos para ouvir agora duas super especialistas, digamos assim, em questões de género e de violência. Começamos por Marceline Naudi, que é especialista em estudos de género na Universidade de Malta. Marceline, the stage is yours. Hello, good morning, and I will of course start by thanking you all, including and saying thank you also Dizendo to all obrigado a todas as pessoas importantes, os nomes dos quais eu não consegui lembrar-me, mas muito obrigada a todos por me terem convidado para estar aqui. É uma honra e um prazer. É um prazer porque para mim este tipo de situações, questões são tão importantes para mim a nível pessoal
e também na minha capacidade oficial. Portanto, obrigado por me darem esta oportunidade de me dirigir a vocês neste tema. Alguns de vocês podem saber, eu muitas vezes me apresento como uma ativista e uma académica na área de violência contra as mulheres e direitos das mulheres. E claro que tive a felicidade de representar o meu país de Malta, eu sou de Malta, no CAVIOL, que foi o grupo que desenhou a Convenção de Istambul e fui eleita para um grupo de peritos que monitoriza a implementação da Convenção. Portanto, permitam que comece com a Convenção de Istambul. Esta Convenção, como tentamos fazer que a mensagem chegue nos últimos anos, que se começou a tornar-se uma questão problemática, tem só um objetivo, que é precisamente combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica, fazendo isto uma obrigação legal e uma prioridade política, reconhecendo que a violência contra as mulheres e a doméstica são inaceitáveis. E, claro, a Convenção de Istambul faz isto através com os 4 pilares: prevenção da violência, proteger as vítimas e garantindo a coordenação de todas as políticas correlacionadas. Portanto, esta Convenção torna muito claro que a violência contra as mulheres e a violência doméstica não pode ser considerado um caso privado, mas que os Estados têm a obrigação de prevenir a violência, proteger as vítimas, punir os agressores e por isso para mim foi muito bom as pessoas que falaram antes, ou a interpretação do que disseram, que eu assumo estava correta, que diga que muito foi feito já, muito já foi feito, mas também foi muito importante ouvir que muito já foi feito, sim, e é importante reconhecê-lo, que muito já tem sido feito e celebrá-lo, os êxitos, mas também temos que parar e refletir, que é parte do que vamos fazer hoje, parar e refletir e se ver as áreas que não funcionaram tão bem como esperávamos, ver que áreas não funcionaram de todo, que falhas ainda existem, para podermos ver em conjunto como melhor fazer face a estas questões em particular. E a Convenção de Istambul fala muito da importância da parte disciplinar, das políticas integradas, as medidas, os serviços, etc. Entre elas, enfatiza-se a perspectiva do género, a sensibilidade de género, de integrar políticas, coordenar estas políticas para poder prevenir e combater a violência contra as mulheres e também para oferecer o mais possível uma visão holística, uma resposta holística, não é só pontualmente respostas, mas não, uma resposta global, holística. Uma vez mais, como? Através de cooperação efetiva entre todas as agências relevantes, todas as instituições, organizações e, claro, incluindo agências governamentais, sejam locais, regionais ou nacionais, do governo e autoridades, instituições de direitos humanos nacionais e a sociedade civil, organizações da sociedade civil, muito importante. É muito importante sempre para a coordenação, a implementação, o monitorização da avaliação de políticas e medidas, e a Convenção oferece algo que realmente o faz. Também pede que asseguramos que há mecanismos adequados para providenciar esta cooperação efetiva. Temos que ter cooperação efetiva, mas também temos os mecanismos para permitir que isto funcione, incluindo
cooperação efetiva entre todas as agências governamentais, incluindo o Ministério Público, as autoridades, etc. E uma vez mais, as palavras coordenação, direitos, integrar, que se ouvem durante toda a Convenção e, tanto como eu entendo, é parte do que vão hoje debater, refletir, a ideia de trabalhar em conjunto, como é que se trabalha em conjunto, se é que tipo de trabalho, como é que se trabalha melhor desta forma. Outra das razões é evitar a segunda vitimização. E eu escutei a Secretária de Estado falar sobre isto também. A segunda vitimização, isto também é muito importante. E para isto acontecer, e eu escutei alguns dos operadores anteriores falar sobre isto, é que os profissionais têm que ser formados. Eu não sei como é que estou de tempo. Alguém sabe? Estou bem? Ok. Portanto, os profissionais têm que ser formados. E eu escutei que muitos foram formados, o que é muito bom, que as universidades também oferecem estudos, mas também é muito importante que saibamos que quando estamos a falar de formação, não estamos só a falar de formação no que são as novas políticas, os novos procedimentos, qual é a legislação. Isto é claro, importante, sim, mas mais importante ainda é formar em atitudes, em mudar a nossa atitude, as nossas próprias e a dos outros à nossa volta. Portanto, obter, de facto, uma compreensão de género, ser capaz de ter consciência sobre uma perspectiva de género. Para mim, foi sempre, está no meu coração, uma chamada para a igualdade entre mulheres e homens. E a questão do género em igualdade e como é que se expressa através da opressão, coerção, violência. Isto é universal. No entanto, os serviços de proteção que são dados às vítimas, adultos e crianças e jovens varia, dependendo do país, varia de acordo com as províncias e varia dependendo da localidade. E isto é o que estamos a debater, o que vão debater e o que vão ver. Como é que isto varia e como é que isto pode sempre ser melhorado. Para mulheres saírem de uma relação abusiva, têm que ter a garantia que vão encontrar a ajuda e o apoio que precisam. E isto significa não só especialistas acessíveis, mas também serviços gerais, mas também profissionais com conhecimento e empáticos, por exemplo, polícias e outros profissionais da área. Significa tribunais que compreendem a natureza de género da violência contra mulheres e que lhes dão justiça em decisões bem fundamentadas, políticas de coordenação com todos a puxar a mesma corda, não puxando em direções diferentes. E uma vez mais, a compreensão de género, e não posso deixar de dizer quantos pesadelos ouvimos das vítimas, das suas experiências, quando começam a lidar com o sistema. É tão difícil para uma vítima lidar com o sistema. É outro pesadelo dentro do pesadelo. E por isso isto é tão importante, ter estas atitudes corretas. Parte disto é uma mudança precisamente nestas atitudes que possam ser prejudiciais em todos nós, em mim, em vocês, na sociedade. Estou a falar de nós, muitas outras pessoas, mas nós também. É a nossa atitude, os nossos comportamentos que temos que também mudar. Porquê? Porque fomos criados numa sociedade que é machista e, portanto, numa sociedade patriarcal e absorvemos, compreendem? Estes valores de dominância, e isto está dentro de nós, profundamente em nós. Portanto, temos que trabalhar para
libertar-nos dele, não só na nossa cabeça, mas em todo o nosso âmago. E depois, quando falamos de formação, falamos também disto, quando falamos de formação para profissionais. Chegou a altura de abrir os olhos e olhar realmente à nossa volta. Temos que reconhecer, temos que ver as desigualdades que ainda existem à nossa volta. Precisamos de chamar aos os homens que abusam. Muitas vezes o foco é no que a sociedade pode fazer, que serviços podemos oferecer, o que é que as mulheres podem fazer, quando na realidade temos que falar também porque é que há tantos homens que pensam que podem controlar e abusar mulheres e crianças e continuam a fazê-lo com impunidade. Portanto, este tipo de convenção requer de todos nós que mudemos as nossas atitudes, que olhemos para os papéis que temos na sociedade. Uma vez mais, eu vou também dizer que, e já não devo ter tempo, certo? Já estou para lá do meu tempo e vou só dizer então, é muito bom falarmos, refletirmos deste tipo de temas, mas também vou dizer que já não era sem tempo falarmos sobre isto. O tempo de falar acabou, agora realmente temos ações. Precisamos de ações para a mudança, potencialmente que sejam prejudiciais a atitudes, comportamentos, e temos que criar realmente uma igualdade de género para garantir que as mulheres e as crianças que vivem situações abusivas que vão encontrar ajuda verdadeira e justiça quando saem das suas situações. E peço imensa desculpa por me ter alongado tanto. Muito obrigada. Marceline, thank you so much for your absolutely precious words. Seguimos então para a segunda super especialista em questões de género e violência contra as mulheres. Chamo ao palco Karen van de Kerkhove, líder da Unidade para a Igualdade de Género da Comissão Europeia. Karen, welcome. Isso, online, ok. É isso, portanto, vamos ouvir, falhou-me este pequeno pormenor, vamos ouvir a Karen, que estará aqui pronta para entrar a qualquer momento. So, one more time, Karen, welcome. Thank you very much. Can you hear me? Can you hear me? Yes, Karen. Okay. Thank you. And thank you very much for inviting me to this event and for organizing actually this event on the occasion of the International Day on Violence Against Women. I will bring back again the perspective of a policymaker, and so I hope I will contribute to replying to the call for action that we just heard from Ms. Naudi. As you know, at EU level, the gender equality in general is very high on this Commission. Está no topo das prioridades desta Comissão em termos de agenda política. Temos um objetivo específico do Presidente da Comissão para tornar a União Europeia uma União de igualdade, que é um valor fundamental para a União Europeia. Mas também direitos humanos. Mas nós, a nível europeu, também vemos isto como uma necessidade para construir uma Europa forte, resiliente e competitiva. Mesmo antes da pandemia, isso já foi em março de 2020, parece que já foi há muito tempo, mas não foi. A Comissão adotou a sua estratégia de igualdade de género, que é mais ou menos um roteiro de política para os próximos 5 anos. E a estratégia engloba as nossas ações, os objetivos políticos de 2020 até 2025. E olhando para essa estratégia, vemos que o primeiro pilar dessa estratégia é libertar-nos de violência e estereótipos, portanto, confirma de facto que todos deveriam sentir-se
seguros em casa, nas suas relações íntimas, nos locais de trabalho, nos espaços públicos, online, em todo lado. O que eu vou fazer é dizer rapidamente o que já fizemos desde então em relação às ações no contexto desta estratégia, o que estamos a fazer atualmente e o que ainda está para vir. Em primeiro lugar, nesta estratégia que adotamos pela primeira vez a nível da União Europeia, uma estratégia sobre os direitos das vítimas para assegurar que as vítimas têm melhor acesso à proteção e apoio. Regras sobre os direitos das vítimas já existem a nível europeu, mas queremos fortalecê-los, mas especialmente pegar na violência contra as mulheres com prioridade. Alguns poderão já saber e conhecer a proposta que fizemos em dezembro do ano passado para uma lei de serviços digitais, que é uma proposta para regular a nível europeu em plataformas online com o objetivo para todos os oradores, mas especialmente para mulheres. Juntamente com a presidência portuguesa, que não foi há muito tempo, foi apenas há uns meses, a presidência alemã do Conselho lançou uma iniciativa para estabelecer uma linha direta para vítimas de violência contra mulheres, que permitirá às vítimas de tal violência para utilizar o mesmo número direto em toda a União Europeia quando precisam de ajuda e apoio, e esperamos ter este número em vigor já no ano que vem. Outro exemplo que eu posso dar sobre o que temos estado a fazer nos últimos meses está relacionado com a recuperação da pandemia Covid-19. Em relação ao financiamento de recuperação e resiliência, pedimos aos Estados-membros para pôr isto na agenda principal dos seus planos de recuperação. E o que é que vemos? Em vários Estados-membros há ações propostas sobre os planos para atacar e desafiar a violência contra mulheres e proteção, portanto, mesmo na recuperação pós-pandemia na União Europeia, e podemos moldar isto de tal forma para podermos lidar com este problema sistémico de violência. Portanto, é isso que temos estado a fazer nos últimos meses. Vou muito rapidamente mencionar o que estamos a fazer agora. Como sabem, e eu creio que a oradora Naudi mencionou, mas antes de mim os outros oradores também mencionaram isto, um dos nossos principais objetivos é para a União Europeia aceder e aceitar a Convenção de Istambul, que já faz parte dessa Convenção, tal como mais 20 Estados-membros, mas como sabem, a Convenção levanta problemas e preocupações em vários Estados-membros, inspirados por algumas tendências em relação aos direitos das mulheres. E isto torna a situação bastante desafiadora. Portanto, estamos a preparar, em paralelo a esta aventura, em relação à Convenção, uma proposta legislativa a nível europeu para evitar e combater a violência contra mulheres e violência doméstica. O objetivo desta proposta é ter os mesmos objetivos que a Convenção de Istambul, mas que também está imbuída no direito da União Europeia, com o objetivo de ter todos os Estados-membros da União Europeia medidas eficazes em prática para combater esta violência. Este enfoque desta proposta legislativa que vamos apresentar no início do ano que vem será a prevenção do crime, proteção de vítimas, acesso à justiça, apoio às vítimas, coordenação, incluindo também algumas propostas ou definições de crime em áreas onde nós vemos lacunas a nível nacional, por exemplo, na área de ciberviolência. Portanto, vão reconhecer estas áreas, são as áreas cobertas pela Convenção de Istambul. Para além desta diretiva bastante lata de
prevenção, apoio e combate, estamos a preparar uma iniciativa para incluir crimes de ódio e discurso de ódio na lista dos eurocrimes, como os designamos. Esta iniciativa vai cobrir crimes de ódio e discurso de ódio em todos os tipos de discriminação, mas especialmente incluído discursos de ódio misóginos e raciais. E em relação a isto, esperamos ainda conseguir fazer isto este ano. Este conjunto de medidas legislativas vão criar, espero eu, um enquadramento na União Europeia para combater a violência contra as mulheres baseado em padrões comuns mínimos. Além deste trabalho legislativo, ainda temos muitas outras ações que estamos a fazer para o ano que vem. O programa do trabalho da Comissão prevê uma recomendação sobre a prevenção de práticas prejudiciais contra mulheres, falando da mutilação genital feminina, abortos forçados, esterilização, casamentos forçados e violência relacionada com estes aspectos. Isto é uma ação para o ano que vem na área de violência. Outro é aquilo que vamos fazer na segunda metade do mandato desta Comissão, é fazer uma rede de prevenção onde vamos juntar os Estados-membros e atores para trocar boas práticas sobre como implementar obrigações sobre prevenção de forma eficaz. E, finalmente, também vou referir o nosso financiamento e os projetos. Temos um novo programa a nível da União Europeia, Cidadania, Direitos de Igualdade e Valores, que aumentou significativamente o financiamento para a igualdade de género e, especialmente, a violência contra as mulheres. Por exemplo, o programa para o ano prevê 100 milhões de euros para ações na área de igualdade de género, incluindo todos os tipos de violência. E uma ação final que eu quero mencionar, e onde Portugal, especialmente, também está a participar, é a recolha de dados. Dados são cruciais para podermos moldar as políticas, primeiro para demonstrar o problema e depois também para moldar a política. E estamos a estabelecer, juntamente com os nossos serviços de estatística, Eurostat, um inquérito por toda a União Europeia sobre a prevalência de violência de género contra mulheres. Portanto, os resultados deste inquérito esperamos estarem disponíveis em 2023. Portanto, esperamos que com todas estas ações possamos contribuir para tornar a Europa um local mais seguro para mulheres e raparigas, e esperamos que a Europa esteja na vanguarda na luta contra a violência contra as mulheres e podemos mostrar e liderar no mundo. Agora, claro, isto não é algo que vamos alcançar em Bruxelas, é algo que alcançamos em todos os Estados-membros, porque as políticas corretas para acabar com este tipo de violência têm de ser construídas em experiências, debates, discussões inclusivas entre o pessoal da Judiciária, especialistas de direitos de vítimas e, claro, não esquecendo as vítimas em si. E, portanto, este tipo de conferências são chave para construir esta perícia sobre a qual podemos continuar a moldar e moldar novamente as nossas políticas conforme necessário. Portanto, muito obrigada e eu espero que possam ter uma conferência muito frutífera e que possamos beneficiar dos seus resultados. Muito obrigada.